Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um casamento na prática. E hoje aí num cenário especial, né? Em volta dessa natureza maravilhosa que a gente é um casal que a gente gosta muito de contemplar a natureza. E essa edição especial para o Dia dos Namorados, né, Areta? Isso aí, eu sou a Areta E eu sou o Leonel. e essa edição, gente, é para simbolizar que será que existe namoro depois do casamento? Fica a pergunta, né? Será? A gente já pode ir começando falando sobre isso, né? Muitos casais, eles começam na fase do namoro, tem a conquista, tem as coisas boas, os passeios, né? O beijinho, o abraço, enfim. E aí, depois que vem o casamento, entra a rotina, algumas vezes filhos, boletos, e eles param de namorar. E aí, esse vídeo, vocês vão ficar com a gente até o final para dizer se existe namoro depois do casamento. Eu quero desafiar vocês para me responderem sobre isso, viu? Porque o nosso canal, como o nome diz, é um casamento na prática. Então a gente mostra na prática do nosso dia a dia, aqui do nosso relacionamento, né? As formas como a gente vai lidando, como a gente vai, né, levando a nossa vida, né? E encontrando momentos assim, né? Principalmente no Dia dos Namorados, para estar junto, para estar conectado, só o casal, né? Onde as crianças ficam com os avós e a gente vem curtir esse momento em especial, só nós dois, um momento de união, de estar em contato ali mais próximo e exercitando, né, as 5 linguagens do amor, que a gente já falou sobre isso no vídeo, né, que é tempo de qualidade, atos de serviço, palavras de afirmação, presente e toque físico. Então fique com a gente até o final, que você vai ver muito dessas linguagens que a gente ensinou lá no vídeo sendo praticado aí no dia a dia. São dicas bem especiais que nós preparamos para vocês, feito aí, né, desse lugar maravilhoso que nós estamos, que já é associando o que a gente ama, que é um pouquinho, né, de nós para vocês, que é da natureza, de estarmos juntos conectados, mas também fazendo na prática essas 5 linguagens do amor aí como dica para vocês, né, para exercitarem não só no dia 12, no dia dos namorados, mas por todo o casamento de vocês ou relacionamento. E a gente vai pedir, pessoal, vocês que estão aí nos assistindo, que gostam do conteúdo, que deixa o like, deixa o joinha, isso é muito importante pra gente. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu comentário, que é importante pra gente. O YouTube está entendendo que é um conteúdo bacana e relevante e está passando para mais e mais pessoas, mais famílias que possam absorver todo, né, essa ideia, esse propósito que a gente tem, né, de ter criado o canal para estar levando essas informações a mais e mais famílias para que possam realmente transformar a sua família, melhorar os seus relacionamentos, né, a sua convivência familiar com a esposa, com o marido, com os filhos, né, que isso é bem importante aí no nosso dia a dia, que a família é a nossa base de tudo. Então, a gente estando bem com a família, o alicerce ali estando estruturado, a gente consegue, né, passar com mais facilidade pelos obstáculos que a vida nos impõe no nosso dia a dia. E estar aqui nesse lugar especial, em volta dessa natureza maravilhosa, isso para a gente é muito assim, satisfatório de estar trazendo esse conteúdo bacana para vocês num lugar que tem todo sentido para a gente, né? Que é em meio da natureza, né, Areta? Isso aí. A questão da gente perceber que existe namoro depois do casamento ou não, vai muito, né, do esforço, da dedicação, do investimento que esse casal tem, né? Nós aqui decidimos sempre, desde o início do nosso casamento, nós temos, né, 25 anos de história no total. Então são 10 anos que nós namoramos, né? Vamos entregar aqui nossas datas. 10 anos de namoro, 1 ano e pouco de noivado e temos aí 14 anos de casamento mesmo oficial. E aí juntos 25 anos de história. E nesses 14 anos de casamento, né, sendo mais oficial, nós nunca desconsideramos esse tempo de namoro, esse tempo de conexão, esse tempo de estarmos próximos, né, de sermos novidade um para o outro, de investirmos na relação. E o que que eu percebo, né, nesse tempo de atendimento, nesses 20 anos de atendimento? Que muitos casais, depois que eles casam, eles perdem isso.
Eles vão aí para casa, filhos, boleto, né, trabalho, e eles esquecem de investir no namoro, na relação de casamento. E isso perde a admiração, vai perdendo a motivação pela relação também, né? Perde aquele momento da curiosidade um pelo outro. Porque na época de namoro, né, Leonel, o que a gente fazia na época de namoro um para o outro, né? Quais eram os incentivos que a gente tem de relacionamento, de namoro, que a gente traz para o casamento? Você consegue dizer para o pessoal de casa? Então, a gente tem que manter sempre essa chama, né, do namoro acesa, né? E essa edição especial do Dia dos Namorados, a gente quer trazer isso para vocês, que não adianta, assim, você descuidar, relaxar com questões de aparência, de autocuidado, né? De se manter a vaidade, o casal manter essa vaidade, manter esse tempo, né, um para o outro, que isso é importante para criar conexão, né? Porque às vezes acaba o casal que tem filhos, né? Eles acabam vivendo muito essa questão de pai, mãe, e esquece um pouco do casal. E isso com o tempo, isso vai desgastando, isso vai esfriando o relacionamento, né? A gente conversa muito sobre isso, sobre as questões assim, de muitos casais que com o tempo vão se perdendo, vão se desconectando, e às vezes chega no fim de um relacionamento, e quando chega ao fim, você vê às vezes um homem e a mulher correndo, aí eles vão buscar, vão se cuidar, e você vê na academia, você vê se produzindo, você Fazendo vê coisas, né, com outra pessoa que não fazia com o cônjuge. isso aí. A gente, né, o legal é a gente se cuidar, né, enquanto a gente está no relacionamento, para não deixar isso esfriar. Porque o que adianta? Você vai trocar um pelo outro, no final é praticamente a mesma coisa, né? A vida a dois, né? Muitas coisas a gente tem que relevar, a gente são gostos às vezes diferentes, né? Graças a Deus aqui a gente tem os gostos muito parecidos, a gente gosta de natureza, a gente sempre que as nossas viagens, as nossas coisas são sempre voltadas para a natureza, que isso nos faz bem, isso nos traz uma paz interior. Isso nos traz uma calma, e já foi comprovado, né, cientificamente aí, que a natureza calma, ela tem esse poder, né, de transformar o nosso íntimo, né, de pessoas com depressão que se colocam mais expostas à natureza, pé no chão, na grama. Isso é bom, sabe, que faz bem. Eu, por exemplo, é como se eu falo com a Arita, eu tenho uma necessidade de pelo menos uma vez na semana eu estar em contato com a natureza. A gente já tem uma rotina, né, atribulada, de trabalho, crianças, escola, correria do dia a dia. Então eu preciso botar o pé no chão, estar em contato com a natureza, e isso me faz bem, isso me acalma, me tranquiliza. E a gente, sempre que pode, a gente está proporcionando esses momentos assim como esse, de estar num lugar de natureza, de estar num lugar que nos faz bem e que fortalece os nossos vínculos, né, como casal. E essa dica que a gente quer passar para vocês, né? Vocês aí que estão nos assistindo, depois que casaram, já fizeram uma viagem só o casal? Me conte aí. Eu sei que muitos amigos, né, muitas pessoas do nosso convívio social, eles falam que nunca fizeram. Se você for botar aí a cada 10, talvez 2 já fizeram isso que a gente está fazendo, né? De viagem só o casal, deixar os filhos, né, com a rede de apoio, com a mãe, e sair só o casal, né? Que isso é importante para o relacionamento. Só vou fazer duas considerações, Leonel, dessa fala sua, porque acho importante passar para o pessoal de casa. Estou até meio, né? Vocês estão percebendo que eu estou um pouco diferente, meio anestesiado, que a natureza me anestesia. Eu estou aqui falando do vídeo, mas estou vendo aqui É um Rivotril. em nossa volta uma mata linda. Olha a borboleta, acabou de passar a coisa mais linda do mundo. Eu amo borboleta, né? Eu queria fazer essas duas considerações que eu acho super importantes. Uma, nessa parte, né, do namoro, do casal que vai se conectar, como o Leonel disse, né, de não deixar, não se perder, não, ele usou a palavra se relaxar, né, aí não só na aparência física, mas no emocional, no vínculo.
A gente no namoro, a gente veste a nossa melhor roupa, a gente bota o nosso melhor perfume, né, para ir lá, a gente escolhe os lugares diferentes para poder mostrar para o outro, porque é importante, né, essa coisa de estar se conhecendo. E isso se perde, então isso é que não pode deixar acontecer. Claro que os anos passam, a gente envelhece, o corpo muda, isso tudo a gente tem que estar consciente. Ninguém está falando aqui de perder a vaidade, como você citou mais cedo, só para fazer essa consideração pessoal, né? Que é perder a vaidade, eu estou falando muito da aparência física. Claro, sim, a gente tem que se cuidar, mas não é só nisso, é na questão assim de você querer estar com o outro, proporcionar para o outro o melhor sempre, independente de ter 10, 20, 30, 50, 60 anos de relação. É estar assim. E a segunda consideração que eu acho muito importante, né, são as dicas que a gente tem para dar, porque assim fica parecendo, vocês também, né, estão num lugar bonito, estão viajando, mas eu não tenho essa condição de fazer isso. Mas existem várias coisas que a gente pode fazer que não precisa ser viajar em si. Vamos dizer, né? Dicas dos dias dos namorados para continuar um namoro no casamento. Você pode, sim, vestir a sua melhor roupa estando em casa, fazer um jantar a dois em casa, um torresmo, um petisco, um churrasquinho, uma musiquinha no YouTube ou no celular mesmo, dançar um samba, um rock, seja lá um pagode, o que a pessoa quiser, e isso ser um movimento bacana para vocês. A gente não vem, né? Eu, por exemplo, ele falou assim, nós dois, e outra consideração também, nós dois temos muita afinidade, sim, mas eu não quero romantizar para a galera. Ele não me conheceu amando a natureza. Eu me descobri gostando da natureza através dele me mostrar e me incentivei e vi que eu amo de verdade. Mas eu não era aquela pessoa que ele me conheceu fazendo trilha, fazendo no meio do mato, nada disso, né? E aí eu percebo também que muita gente de casa pode falar assim, me questionam também, sabe? Se vocês, mas vocês têm afinidade, Areto e Leonel, vocês já nasceram para o outro. Muita gente fala assim, nasceram para o outro, você tem muita afinidade. Tá, mas essa questão dos gostos a gente pode construir. Então, nem sempre você vai gostar da mesma coisa do seu parceiro, da sua parceira. Mas que tal não perder a curiosidade de conhecer coisas novas juntos, né? É isso aí. Que eu acho que é isso que não pode faltar. É isso que eu falo, assim, a gente tem uma sintonia de gostar das mesmas coisas, mas a gente conhece muitos casais que não gostam das mesmas coisas. Um gosta de shopping, passear no shopping, outro já gosta de mato, de natureza, e às vezes a mulher gosta de uma coisa e o homem gosta de outra. Mas o X da questão é a gente se colocar disponível para o outro. Pô, se eu sei que o outro gosta de dar um passeio no shopping, mesmo que eu não goste, um dia eu vou lá só para estar companhia, tempo de qualidade, né, que é uma das linguagens do amor. Vou estar com ela, vou caminhar, vou passear, conforme ela gosta. E também da outra parte, que sabe, por exemplo, que eu gosto de natureza. A outra parte também fazer um esforço, indo numa cachoeira, indo numa trilha, sabe, indo num mar, num ambiente assim, que o outro se sinta bem. Então, Quem sabe assim, não passa a gostar, né? isso é um ceder um pouco, o outro ceder um pouco, e assim o relacionamento flui de uma forma mais tranquila, mais suave, né? Porque às vezes acontece de um ter um gosto X e o outro ter um gosto Y, né? E nem sempre dá para casar, mas estando disponível, o casal estando em sintonia, disponibilizando o tempo um pouco para agradar um e o outro para agradar o outro, as coisas fluem de uma forma melhor.
dia, pessoal. Tudo bem? E nesse momento o termômetro está marcando 12 graus. Tá muito frio, mas friozinho de montanha é aquele friozinho gostoso, né? Muito bom. E eu tô aqui aguardando o café da manhã que eu encomendei para a Areta, nessa edição especial do Dia dos Namorados. Ela ainda tá dormindo, né? E eu vou fazer essa surpresa para ela. Daqui a pouco já tá chegando. Fique com a gente aí e acompanhe tudinho. E nosso cafezinho da manhã chegou aí, ó. Nessa linda cesta de piquenique. Tá quantos graus? Porque minha mão tá congelando. Bom mesmo. Tava a sensação de 12 graus, eu acho. E depois desse café da manhã, uma caminhada em meia natureza, um passeio de caiaque, escutando o som da água e contemplando a natureza. Então, pessoal, estamos finalizando esse momento tão maravilhoso que foi para nós, que a gente dividiu um pouquinho da nossa intimidade com vocês, do que a gente ama fazer, que é estar conectados, né, Leonel, em contato com a natureza e dividindo também todas as dicas sobre as linguagens do amor. A gente vai adorar os comentários de vocês, se vocês gostaram dessas dicas e se vocês já exercitaram elas, né? Isso aí, pessoal. E deixa o like se gostou desse cenário, mostrando nossa rotina, nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente fala para vocês, a gente exercita na prática mesmo e vocês estão vendo aí. Então, se gostou desse vídeo, deixa o likezinho pra gente, comente aí, que isso é importante para a gente estar produzindo mais e mais conteúdos como esse. Tá bom? E essas dicas a gente quer saber de vocês. Qual delas que vocês já fizeram ou têm vontade de fazer, não só no Dia dos Namorados, mas todos os dias, né, Leonel? Isso aí, porque o Dia dos Namorados é todo dia. Exatamente. My God, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it.